Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre como utilizar a recessão de 2023 para enriquecer. Você vai falar, Raul, que recessão, né? A grande questão é que normalmente quando a gente está vivendo uma crise, a gente acaba não reparando tanto o que está acontecendo no mundo. É porque quando a gente pega um livro de história e você vê que o planeta estava em recessão ou que um país estava em recessão, a sensação que a gente tem é que o mundo estava acabando naquele momento específico. Essa sensação, ela também é repetida para momentos de pandemia, por exemplo. Você provavelmente, que está me assistindo aqui, viveu a pandemia do Covid. Só que na época não é como se o mundo estivesse acabando, parecia que aquilo era uma espécie de normalidade. A gente sabia que estava uma crise ali, só que você continua vivendo a sua vida. Da mesma forma que um período de guerra, parece que o mundo está acabando, mas as pessoas dentro daquele país, elas não estão todas em guerra ao mesmo tempo. Quando você pensa na Rússia, você pensa que agora a Rússia está um caos, que as pessoas não estão andando pela rua. Você se surpreenderia se você chegasse lá e encontrasse o McDonald's aberto com outro nome, né? E tá simplesmente a galera comendo um sanduíche e vivendo normalmente enquanto a guerra tá acontecendo. A mesma coisa vale para as recessões econômicas. Então, muitas vezes sua vida fica mais difícil, só que você não percebe que sua vida tá mais difícil porque você tá imerso no seu trabalho, focado nas coisas, o preço das coisas aumenta, etc. Mas você pensa que sempre foi assim, que isso é uma dificuldade que você sempre viveu, enquanto na verdade isso é uma coisa nova. Se a gente olha para o mundo inteiro, a gente tem de uma só vez a Europa, os Estados Unidos e a China passando por uma crise ao mesmo tempo. Em 2020 aqui, né, quando começou a pandemia, a injeção de dinheiro, eu falava lá atrás já, olha, vai acontecer, a gente vai pagar o débito disso, porque não dá para injetar dinheiro na economia da forma como foi feito e esperar que nada aconteça. Agora a gente está começando a colher os frutos, na verdade desde 2022 ali, a gente está começando a colher os frutos, né, nada doces, na verdade bem amargos, inclusive, desse período lá. Se a gente observa, a inflação anual dos Estados Unidos chegou a 8,5%, a maior nos últimos 41 anos, em abril de 2022, é muito recente. E aí, para corrigir esse problema, o Federal Reserve, que é ali o Banco Central americano, ele foi subindo a taxa de juros até a gente atingir os atuais 5,25% a 5,50%, uma das maiores taxas de juros de todos os tempos. A gente também viu a inflação na União Europeia bater os 9,2%, algo que nunca tinha sido visto desde que a União Europeia decidiu se unir e transformar ali o euro na moeda de todos esses países, né? Antes disso tinha o escudo, o marco e as outras moedas que a gente conhecia da União Europeia. Quem chegou a pegar esse período aí, eu não viajei para a Europa nessa época porque não tinha esse tanto de dinheiro. Você viajou, Casé? Acho que não. Aqui a gente é um pouquinho mais humilde, né? Mas não cheguei a viajar nessa época. Era só magnata mesmo, porque o Brasil nessa época era um país extremamente pobre. Quem teve a oportunidade de conhecer a Europa e tal nessa época, acredite, você não tá na classe média, você era rico mesmo. Então a taxa de juros por lá também subiu a 0,25% e atingiu aí 4%. É o índice recorde da taxa de juros, lembrando que ela já foi quase negativa durante muito tempo, né? Uma taxa de juros que não dizia nada. A maior desde 1999, quando foi criado o euro exatamente para corrigir alguns problemas. E é a 10ª vez consecutiva que aumenta a taxa de juros na União Europeia e está bem longe de encontrar solução, até porque também o Reino Unido saiu, aquela coisa toda, a União Europeia tem vivido uma crise muito feia. E assim, pode falar, Raul, tudo bem, mas aqui, União Europeia, Estados Unidos e tal, a gente pode dizer que o mundo está em recessão? Não tem muito lugar que não tá. Pô, aí você olha para a América Latina, você vai ver que a gente está com os problemas. Venezuela, Argentina, nossos vizinhos aqui, e até a gente mesmo passou por um período de recessão bem feio, e até a China, que é chamada ali a maior potência em crescimento, etc., tem decepcionado frequentemente investidores globais sem conseguir descer a taxa de juros, e agora a gente já pode falar de uma crise financeira na China também, né? A gente não pode descartar mais uma crise financeira, você consegue ver a manchete aí. Por que a gente pode dizer isso? Porque problema nas fabricantes de componentes eletrônicos, problema nas construtoras, problemas em todas as principais áreas da China ali, que é hoje a fábrica do planeta Terra, né? E se a China vai ter problema, a Europa vai ter problema, os Estados Unidos vai ter problema, a gente está falando dos países que compram do Brasil, então nós também estamos com problemas, e você já deve ter reparado isso pela forma como a nossa economia tem reagido. Agora, a gente entende que esse é um processo doloroso e que isso é uma das coisas mais difíceis que a gente vai ter que lidar ao longo da nossa vida aí. Para você que tem aí aos 30, 40, 50 anos, talvez você já tenha se lembrado que você nasceu em períodos de crise, mas você deve ter observado que agora a coisa parece estar saindo dos eixos mais do que lá atrás, né? Porque normalmente era a gente com crise e o mundo mais ou menos. Agora é o mundo inteiro com crise e a gente mais ou menos, o que significa que a gente pode ser puxado para esse turbilhão. Como é que a gente pode utilizar a recessão para enriquecer? Será que é possível? A gente vai tentar observar quem ficou rico lá atrás e o que foi feito durante períodos de recessão. Antes de mais nada, quem é o Sardinha Raiz já deixou aquele like lá no comecinho do vídeo, né? Lá no anúncio ainda, antes mesmo dele começar. E você que não é um Sardinha Raiz, você vai considerar segurar sua mãozinha aí. Não precisa deixar like agora, não precisa se inscrever. Só presta atenção no que eu vou falar aqui e lá na frente, se você vê, olha, me ajudou, achei
legal, valeu a pena pra mim, você se inscreve no canal e aí deixa o seu like e começa a ser um sardinha raiz também, confiar na gente, né? Confiança primeiro a gente dá, depois a gente pede. Então, na maior parte das vezes, quando a gente vai pesquisar a história de alguém que enriqueceu durante um período de crise ou de uma recessão econômica, a gente está falando de um rico que ficou mais rico ainda. É essa a grande questão. Por quê? Porque antigamente os investimentos ou qualquer outra coisa eram reservados especificamente para as pessoas ricas. A gente tem períodos do Brasil aí que na Bolsa de Valores não tinha nem 100 mil investidores. Imagina, ela existe há muito tempo, mas existe para quem? E a Bolsa de Valores americana existe há muito tempo, mas existe para quem? Existe para um recorte específico da sociedade. Não só a Bolsa, como todos os outros insumos de investimento, ouro, etc. Era tudo muito difícil, tudo muito caro de ser mantido, emolumentos, corretagem, etc. Agora, o mercado tem ficado um pouco mais acessível e eu acho que, com o passar dos anos, a gente pode entrar em uma nova fase do capitalismo, né? Como seria o mundo se as empresas estivessem concentradas, né? O capital delas estivessem concentrados em grande parte na mão de investidores comuns? Será que a gente vai chegar a viver isso? Eu acho que sim. Não por agora, porque você fala, Raul, mas hoje os bilionários têm e tal. Sim, tem grande parte do percentual das empresas. Só que esse povo vai morrendo, vai ali acontecendo e hoje em dia tá muito difícil conservar dinheiro por gerações, né? Então, acho que em algum momento o mercado pode se pulverizar um pouco mais. A gente já viu isso em algumas empresas americanas e a gente deve ver isso também no Brasil com o passar dos anos e quem sabe a gente entre em outra fase. Mas, como é que esse pessoal da concentração de renda e etc. ficou rico durante crise? Eu vou te contar diversas histórias sobre diversos investidores que ficaram ricos em crise e vou te contar também histórias de brasileiros que ganharam dinheiro em crise de maneiras diferentes. Então, em 1929, nos Estados Unidos, a gente estava vivendo o crash da bolsa, logo depois dos loucos anos 20, né? Quando os Estados Unidos viveu um grande crescimento econômico, um boom, e aí tudo era farra naquele período, todo mundo queria dançar, beber, e a vida estava na alegria. Depois desse momento, injeção de dinheiro louca, tudo mais acontecendo, os Estados Unidos vivem uma grande depressão dos mercados, né? A bolsa de valores crasha de repente, começa a cair loucamente. Lá nesse período, em 1929, tinha um cara chamado Joseph Kennedy Sr. Sim, o pai do John Kennedy, que é o presidente que foi assassinado, presidente americano, 35º presidente dos Estados Unidos. Se não me engano, se eu estiver enganado, alguém comenta me corrigindo aí. Então, durante a Grande Depressão, no crack de 1929, ele fez uma verdadeira fortuna no mercado de ações, né? Dizem as más línguas que ele supostamente vendeu todas as suas ações antes do crash de 1929, vendeu um grande percentual delas, e que ele começou a comprar as empresas no momento em que elas caíram. Então, naquele momento de desvalorização, quando todo mundo pensava que o mundo ia acabar, ele estava fazendo investimentos e com isso ele conseguiu então alavancar o patrimônio dele. Essa estratégia, cara, ela só funciona se você conseguir prever exatamente o topo e o fundo de alguma coisa. Sendo ele o Joseph Kennedy, é mais fácil prever, porque você não precisa prever de verdade, você pode só saber mesmo que vai ter um crash, né? Então, isso aqui a gente pode chamar de informações privilegiadas SA, talvez, o patrimônio dele, né? Porque, cara, o cara foi pai depois de um presidente dos Estados Unidos, não dá pra gente querer se comparar a isso aqui. Falta informação pra gente. Então esse método tá descartado para você poder utilizar nos seus investimentos. Daí a gente tem o Joe Paulson. Durante a crise financeira de 2007 a 2008, né, que é o subprime, ele é um hedge fund manager, ele fez bilhões de dólares aí ao apostar contra o mercado imobiliário americano. Tem também o filme da Grande Aposta, com outro cara que fez a mesma coisa. E assim, vocês já viram eu falar dessa história aqui algumas vezes. O subprime foi aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, onde estavam empurrando títulos ali como se fossem extremamente seguros para investidores e não eram, né, porque eram títulos hipotecários, ninguém deixa de pagar a hipoteca, blá blá blá. De repente, estavam emprestando, tinha mais casa do que gente para morar nos Estados Unidos e aí tudo. Então o mercado estava super aquecido, ele usou os derivativos ali para apostar contra os empréstimos hipotecários do subprime, o que acabou sendo uma decisão extremamente lucrativa. Novamente, se você não tiver informações muito privilegiadas, se você já não for um cara muito para fazer isso aqui, porque ele já era, tipo assim, um dos cabeças do mercado financeiro de Wall Street no momento de crise. É óbvio que muita gente ia ficar rico daquele jeito. Então, descartável também. Dá para você fazer? Não consigo, não. Também não. Então, Warren Buffett, também já um bilionário, mas ele já era muito rico antes da 2007, 2008 ali. Isso aqui é muito interessante. O Buffett, ele aproveitou a crise especificamente para comprar empresas de qualidade a preços baixos, utilizando muito aquela métrica do Benjamin Graham, que eu já expliquei em alguns vídeos aqui, um limite de PVP, o preço pelo valor patrimonial, ou quantas vezes aquela empresa tem de patrimônio. Se a empresa tem 100 mil de patrimônio, você aceita pagar até 150 mil por ela. Você está tendo uma base sólida aqui patrimonial. Muitas vezes você encontra empresas negociadas até abaixo do valor patrimonial. Já mostrei isso para vocês no vídeo de Small Caps, que eu vou deixar aqui também, e lá explico melhor o que é isso.
para você que é um iniciante, um novato aqui, não sabe muito bem. Então, ele conseguiu encontrar essas empresas ali com um PL baixinho, abaixo de 15, você tá pagando poucas vezes o lucro, pouquíssimas vezes também o valor que a empresa tem em patrimônio. Se ela quebrar, a divisão patrimonial daquela empresa, se ela não tem dívidas muito grandes, vai servir para te ressarcir de um pedaço, e se ela não quebrar, você tá falando de uma crise, ela vai sair da crise, e é óbvio que qualquer empresa performa melhor fora da crise, principalmente a seguradora. Porque você pensa, pô, seguro ganha dinheiro na crise? Não, seguro ganha dinheiro fora da crise e quebra na crise. Então, durante a crise, ele fez esses investimentos significativos em empresas extremamente tradicionais do mercado americano, Goldman Sachs e Bank of America, que se mostraram extremamente lucrativos ao longo dos anos. Então, o que acontece? Se tem uma crise, em vez de ficar buscando a pimentinha, aquilo que vai acertar, você pega aquilo que você tem certeza que é bom e compra por preços abaixo da média. É a mesma coisa que quando entra uma crise muito feia e aquele prédio tem um apartamento que você sabe que é incrível, sempre existiu, numa região nobre da sua cidade. Uma coisa sai de 500 mil para 250 mil. Porra, é uma oportunidade ou o mundo vai acabar? É óbvio que acaba se desenhando com uma oportunidade. Muita gente é especialista em comprar carros em período de crise, comprar apartamentos em período de crise. Carro é um pouco mais complicado porque ele envelhece mal, né? Mas os apartamentos, lotes, etc. Foi isso que ele fez. Só que ele fez isso com as maiores empresas, mais importantes empresas americanas ali. E, óbvio, o patrimônio do Warren Buffett depois da crise, se você pega, cara, é bizarro. Então, se você pega aqui o patrimônio do Warren Buffett de quando ele tinha 72 anos, ali mais ou menos no período subprime ele tinha 78, então você pega quando ele tinha 72 anos para quando ele tem 83, você vai ver primeiro um leve salto, e aí quando ele tem 87, depois, pouco tempo depois que essa crise passa mesmo, esse patrimônio que a gente vai ver agora. Então, Warren Buffett ganhou mais dinheiro dos 72 aos 87 do que ele fez ao longo da vida dele inteira. Ele multiplicou o capital dele. Então, se você olha ali dos 72 aos 87, ele faz muito mais dinheiro do que ele fez ao longo da vida dele inteira. Essa é uma estratégia replicável? Em partes. Lógico que você não tem bilhões de reais, como o Cazé estava dizendo aqui que a gente teve que fazer um corte, porque ele falou uma palavra que é crime aqui nesse canal. Então, como ele fez isso, acaba que ele conseguiu fazer um patrimônio muito grande. É replicável? Em partes. Você não tem essa quantidade de dinheiro, você não tem o patrimônio do Warren Buffett, mas em cima do seu próprio patrimônio é possível ter saltos. O que não dá é para você imaginar que você, partindo do nada, eu ganho um salário mínimo e eu vou agora virar o Warren Buffett por conta de uma recessão. Não, não vai. Porque tem alguém que vai usar a mesma estratégia que você e tem mais dinheiro que você e vai ganhar mais dinheiro. O que isso não significa que não dê para você enriquecer para os seus próprios parâmetros, né? Triplicar o seu patrimônio numa faixa de 10 anos ali, eu considero um resultado expressivo. Então, o Warren Buffett fez uma estratégia que é parcialmente replicável para qualquer investidor aí. Lembrando, mantendo, claro, o bom senso de entender que você vai crescer de acordo com a música do bom, 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 bom. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Pelo menos você sai da curva da pobreza. O pobre aqui, ele ganha, ele não empata, né? Consegue ganhar um pouquinho mais. Se você é um pobre premium aí, tá na classe média e tal, consegue fazer um patrimônio bacana. Agora a gente vem para outro cara muito interessante, um americano também, antes da gente começar aí para os brasileiros. O Andrew Carnegie, esse nome chique, né? Carnegie. Ele teve um sucesso muito antes da Grande Depressão também, e ele estava ali num momento muito interessante, só que aí no final do século XIX, ele estava ali empreendendo, e ele conseguiu alavancar os negócios dele, né, do aço ali, utilizando a crise no momento, ninguém conseguia comprar minério, etc. Isso aqui é uma dica muito para os empresários. Você tá com a operação enxuta, você tá com a operação tranquila, e você sabe que os seus concorrentes estão numa crise. O que a gente tende a fazer na crise? Se você é um empresário mesmo pequenininho, cara, às vezes você não é um cara gigantesco, você tende a fazer na crise, ficar com medo e jogar na retranca. Então, tá uma crise, o cenário tá de recessão, meu negócio não tá crescendo, não tá se expandindo, mas eu tô no verde, eu tô verdinho. O que você pretende fazer? Deixar esse troço mais no verde possível, cortar custos e otimizar aquilo ali que você tá fazendo para tentar ficar beleza. Agora, se nesse momento que você tá verdinho, todo mundo tá no vermelho, você começa a propor fusões, você começa a propor aquisições, você começa a propor para assumir negócios e pagar dívidas dentro daquilo que você consegue fazer, quando a crise acaba, você sai maior. O detalhe é, você sai menos positivo nesse momento, então você faz menos caixa, menos lucro nesse momento. Só que na hora que sair da crise, você sai maior. Isso aqui é muito comum no mercado. Boa parte dos grandes impérios foram feitos assim. Por exemplo, em toda cidade, na sua deve ter também, alguma rede de supermercados regionais ali. A maior parte dessas redes se formam como? E eu sei porque aqui onde eu moro tem algumas redes que se formaram e que eu vi acontecer. Períodos de crise vem, mercadinhos de bairro passando a dificuldade, vem uma rede de mercadinhos que é um pouquinho maior, tem 2 unidades ali, adquire aquele mercadinho, troca a bandeira,
melhora um ou outro processinho e vai. Pá, 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 pá. Você tem diversas pessoas que fazem isso, só que você normalmente, quando você tá num período de crise, a tendência é jogar um pouco na retranca. Então, se você é um empresário, tá ali dentro dessas empresas que já faturam 1 milhão, não é qualquer empresa que chega nesse patamar, né? Fatura 1 milhão ano, 2, 4 milhões ali, já tá numa rede um pouco maior. Raul, quem que tem 2, 4 milhões de faturamento? Aqui tem uma galera, não só de supermercado, mas como de empresas de diversos nichos. Você tá positivo, você tem, a sua vida é pagável, você não tá precisando tirar dinheiro da empresa, você tá positivo. Esse momento não é o momento de você ir pra retranca. Avança, avança. Se o pessoal tá tudo pedindo arrego, avança, vai em cima, ajuda, salva um cara da falência, pega um pedaço da empresa dele, ajuda a melhorar o processo, você pega ali, pô, eu fico com 50% da sua empresa, mas eu salvo ela, senão você vai ficar sem nada. E vai indo, vai fazendo negócio. O Andrew foi isso aqui que ele fez lá atrás e conseguiu se tornar um gigante do aço, é uma história muito interessante, depois você pode dar uma pesquisada na vida dele. Você que é empresário, você vai curtir. É lógico, é outro momento, muito antes de tudo que você tá pensando aí, né? Mas vai fazer muito sentido pra você, você pode dar uma olhada na história dele, ele depois chegou a fundar uma universidade e tudo. Isso que ele era um imigrante, o cara nascido na Escócia, então a situação pra ele era diferente. Do Andrew, então, é replicável pra você? Pô, você é um empresário, é replicável pra você. É que quando a gente fala de enriquecer durante as recessões, a gente vai ter que usar todo mundo que realmente enriqueceu durante as recessões. A maior parte desses caras não eram pessoas que estavam tentando enriquecer das 8 às 18 ali, depois do expediente, né? Eram caras que já estavam um pouco mais bem posicionados e conseguiram. É parcialmente replicável. Eu sei que uma parte da nossa audiência aqui, quase 35%, são de empresários. Então isso aqui eu quis colocar porque eu sei que vai ajudar vocês aí também. E aí agora a gente vem para um cara aqui, o último gringo, depois a gente vai falar de um brasileiro, que também conseguiu enriquecer ao longo de uma crise de uma maneira muito interessante, mas ele é famoso no Brasil, muito além de por isso, ele é famoso pelas teorias conspiratórias envolvendo o seu nome. George Soros. Como é que o George Soros se tornou tão rico? Você sabe disso? O pessoal fala que ele financia canais comunistas ali e tal, tem toda uma história de que ele paga para destruir as famílias, todo um rolê com o George Soros. Em 1992, o Soros, ele é doidão, ele apostou contra a libra esterlina, né? Ele previu ali, com certa razão, que a moeda seria desvalorizada. Ele estava correto na previsão dele, só essa jogada aí rendeu para ele $1 bilhão em lucro. Agora, eu vou te dizer, para você apostar contra um país, você tem que ou ter um relacionamento muito próximo com quem guia o poder, o Ministério da Economia, né? Relações íntimas, quase afetivas ali com o poder, ou você tem que ser um cara muito Então eu não acho essa estratégia nada replicável. Eu quis trazer para vocês porque é um fato, né? Se a gente sabe que tem uma crise, que o país vai entrar numa crise, se eu sou um cara trabalho dentro do Ministério da Economia, tô aqui dentro. Para você pode ser replicável, mas para o brasileiro comum não é. Eu poderia ali, então, injetar uma grande quantidade de dinheiro e ir apostando contra a economia do país. Poderia. Agora, lembre-se, não é linear a crise. Você pode prever que a moeda de um país vai desvalorizar. Só que você consegue prever isso num range de quanto tempo? De um ano, né? Numa distância ali de um ano e meio, você sabe que vai cair depois de um ano e meio. E se o governo injeta insumos artificiais na economia e faz aquilo não acontecer nesse prazo proposto? Então, como é que você vai conseguir, né, ficar mantendo essa operação ali? Não consegue, é por isso que a maior parte de quem tenta fazer isso quebra. Então, toma cuidado com essas manobras megalomaníacas, de achar muito inteligente. Eu e meu computador contra o mundo. Normalmente as pessoas fizeram isso, fizeram com equipes gigantescas. Então, a cada cara que poderia engordar essa lista aqui, né, por exemplo, Michael Burry, ou que é um cara de mercado financeiro, ou o Steve Cohen, que inspirou a série Billions ali, que é o Bob Axel da vida real, você tem inúmeras pessoas que tentaram replicar essa mesma estratégia e que tomaram na que nunca mais conseguiram se reestruturar e que perderam muitas vezes impérios que eles já tinham consolidado tentando acertar o da mosca. Então, não faça isso. Toma muito cuidado com essa questão de se inspirar nesses malucos do mercado financeiro. Eu quis trazer esse vídeo exatamente para você não fazer isso. Comprar empresas boas a valores menores e manter o seu trabalho é uma coisa que não vai influenciar em nada. Se der errado, você não fez uma aposta e tentou criar um cenário inimaginável. Se der errado, você perdeu ali um pouco do seu patrimônio, tá em bons negócios, daqui a pouco, em algum momento, saindo da recessão, e se reestrutura, mesmo que você não consiga ganhar rios de dinheiro. Agora, é improvável que você perca dinheiro investindo nos melhores negócios que o Brasil sempre teve nos últimos 100 anos, por exemplo. É totalmente provável, pelo contrário, que você perca dinheiro tentando uma manobra porque você se acha muito mais inteligente que a média das pessoas. Então, tenta jogar de acordo com aquelas regras que a gente conhece. É interessante que mesmo todo mundo tendo ganhado muito dinheiro nessa lista, que um cara como o Warren Buffett tenha se tornado o homem mais rico do mundo
fazendo não um milagre. Você reparou que todas as conquistas de todo mundo são muito maiores do que a do Warren Buffett? Tipo, é como se todo mundo fosse muito mais inteligente que ele. E provavelmente são mesmo. Só que aquele básico, muito bem feito, repetindo a vida, ao longo de anos e anos e anos e anos, comprando ativos abaixo do preço justo a ser pago por eles, que é uma estratégia do Graham, que é a estratégia que o Warren Buffett fez, ela se mostra tão interessante. O grande trunfo do Warren Buffett é chegar aos 90 anos, né? O que ele faz não tem nada de incrível e fantástico. É ficar rico devagar. É isso que é o mais complicado, porque ninguém quer isso. Todos os outros tentaram dar uma porrada e fazer alguma coisa. E esse aqui são os vencedores. O cemitério dos perdedores é sempre silencioso. Ninguém fica contando pra você o que fez que ferrou com a vida deles. Quantas pessoas devem ter tentado ser George Soros? Ou quantas pessoas tentaram ser o Joseph Kennedy ou John Paulson aqui na vida? Sei lá, todo mundo, né? Todo mundo tenta. Todo dia eu conheço pelo menos 10, recebo 10 inbox de alguém que tentou e se ferrou com alguma dessas estratégias. E aí, pra gente não ter nenhum brasileiro na lista, eu poderia contar a história aqui de vários brasileiros que enriqueceram. Posso fazer um vídeo só brasileiros, né? Que usaram recessão pra enriquecer. Só que o problema é que a história do Brasil, ela tem muito menos a ver com iniciativas que você pode ter com apertar de botões e muito mais a ver com uma pessoa que fez uma coisa e empreendeu durante um período de crise, como foi o Carlos Wieser ou qualquer outra pessoa dessa que aproveitou o momento que o Brasil estava ali na crise e começou a empreender e aquilo deu certo. Mas vou contar a história de um cara que eu acho massa, o Alexandre Costa. Ele é fundador da Cacau Show. Você tá ligado a história do Alexandre? Não. Ele começou a vender chocolate durante uma crise econômica no Brasil. Se você não sabe, no final dos anos 80, o Brasil estava vivendo uma recessão econômica bem complicada e as pessoas no Brasil sempre gostaram de chocolate, principalmente para presentear e essas coisas todas. O brasileiro médio curtia chocolate. Só que você imagina, numa crise, você tem que comprar arroz, feijão, sei lá o quê. Você não vai ficar comprando chocolate caro. Então, ele percebeu isso, que existia um mercado para um produto de boa qualidade que fosse oferecido por um preço menor e começou a vender isso de porta em porta. Essa era a estratégia da família dele, a preços bem mais acessíveis do que aquele preço que tinha em supermercado, etc. E com isso ele conseguiu fazer uma estratégia que criou um dos maiores impérios que a gente conhece, né, aí do Brasil, a Cacau Show. É uma empresa muito interessante e veio de um período de recessão. Eu não sei nem se o Alexandre sabe que ele estava num período de recessão, mas ele estava num período de recessão e o sucesso do negócio dele está completamente interligado com isso. Ele deve saber, obviamente, né? Mas eu achei interessante mencionar aqui que a fundação da Cacau Show e o processo, as histórias que ele conta tem muito a ver com o período de crise e ele enxergou uma oportunidade dentro daquela crise para entregar um produto de boa qualidade para um público que talvez tenha tido dinheiro para comprar uma coisa que por conta da crise não tinha mais. Quantos produtos o brasileiro deixou de comprar nesse momento porque estão muito mais caros do que eles eram originalmente, né? Quando a coisa aperta, o que você corta primeiro? É nesse lugar, normalmente, que estão as oportunidades no Brasil. A gente é um país emergente e isso tem tudo a ver com a forma como a gente empreende ou com a forma como a gente pode fazer dinheiro, né? É muito difícil fazer dinheiro no Brasil com produtos de altíssimo padrão ou produtos para classe média ali durante um período de crise. A classe média, ela dá uma apertada nos cintos, ela começa a se controlar, ela vai gastando menos dinheiro. E aí, se você aprende a dar o mesmo conforto, o mesmo produto que existia anteriormente por um preço muito menor, você consegue se organizar. Então, a crise, ela serviu de impulso. Eu acho que o Alexandre teria dado certo de toda forma. Ele é um empreendedor muito, muito interessante, assim. Eu gosto de ver ele. Eu vejo a história de vários empreendedores e eu prefiro a galera real. Não tô falando de cara que empreendedor de palco. Eu gosto muito dos caras que têm um negócio e tocam um negócio mesmo e que construíram isso. Ele é um dos caras mais interessantes do Brasil. Falei poucas vezes dele aqui porque não o conheço pessoalmente, não sei se é um ser humano incrível, mas tô falando da empresa, a ideia foi genial. Não só ele, mas como também o Robson Kiba, do Shining Box, é muito interessante a forma dele de empreender. Lembrando, ele era um cara de classe média, mas é totalmente irresponsável, louco, e as coisas funcionaram. Vale a pena ver o Day One dele depois. Então tem várias histórias dessas. Eu posso trazer um compilado. Cara, eu consigo trazer 20 histórias de empreendedores geniais, mas teve tudo a ver com a crise. Agora, para você poder empreender durante uma crise, para você identificar uma oportunidade, tem alguns requisitos que são básicos. Você precisa ser uma pessoa organizada financeiramente. Nenhuma empresa teria dado certo se esses caras, ou nenhuma dessas estratégias, ou nem o Alexandre, nem ninguém teria conseguido fazer se ele não tivesse uma boa administração financeira pessoal. Como é que você vai poder começar a empreender, a dedicar um negócio, investir em um negócio se você não se organiza no básico? Então, se você ainda não tem uma planilha, não controla o seu orçamento e etc., eu vou te indicar que você faça isso. Já fiz um vídeo aqui só sobre isso, depois pode ver ele, mas o básico é, comece a pelo menos fazer isso aqui. Ó. A gente está num período de crise, comece a pelo menos fazer isso aqui para você ser organizado. Organizar 30% dos seus gastos para custo fixo, 15% para conforto, 15% para meta, 10% dos seus prazeres, pode reduzir isso aqui para 5% se você quiser. Não recomendo, é importante a gente tirar um tempo, beber uma cervejinha com os amigos, ir no cinema com a família, tudo isso é importante. Liberdade financeira, investir pelo menos 25% do que você ganha todos os meses e 5% em conhecimento. É fundamental.
fundamental que você tenha um orçamento doméstico. Você não precisa de uma planilha bonita dessa aqui, que é oferecida para os alunos da UVP, um sistema, né? Isso aqui é um sistema direto, não é uma planilha de Excel. Não precisa de nada disso, mas você precisa se organizar e manter o seu dinheiro organizado. Porque se vem uma crise, pode ser que você perca o seu emprego, pode ser que alguma coisa aconteça, e aí, em vez de enriquecer na crise, você vai ser uma das pessoas que a gente vai contar a história de que se uma crise, e não é isso que a gente está procurando aqui. Então, o ideal é que você realmente se organize. A maior parte dos brasileiros não tem organização financeira nenhuma e é fundamental para esse período de crise. E aí, aqui na UVP a gente tem o sistema de carteira, tem um monte de sistemas aqui. Então, se você já tem um dinheirinho ali, se você já está na classe média, você sabe que já consegue se esforçar um pouco mais para fazer o seu dinheiro trabalhar por você, quer aproveitar as oportunidades que essa recessão está apresentando, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil. Você vai vir aqui e vai me contar um pouco sobre como está a sua vida financeira. Não tem compromisso nenhum para encher isso aqui. Você vai me contar um pouco como está a sua vida financeira. E eu mesmo, né, a minha equipe aqui, a gente vai sentar com você e falar, olha, faz sentido para você vir para a UVP. Ou não faz sentido nenhum. Eu vou te recomendar isso e isso. A gente também dá uma recomendação para quem a gente não aprova nesse processo seletivo. Faça esses passos aqui que você também vai conseguir aprender a investir, vai organizar, melhorar a sua vida financeira ali. Quando você estiver pronto para vir para a UVP, você vem. E a gente tem um compromisso muito sério, né, com o Brasil inteiro aqui. Se você fizer o VP e não melhorar, falar assim, pô, não funcionou para mim, não resolveu o meu problema, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É um compromisso que eu faço com você. Não tenho porquê, né, enganar ninguém. Já estamos aqui há mais de 4 anos. 4 anos que eu faço isso aqui, mais de 10 mil alunos formados e até hoje a UVP não tem uma reclamação no Reclame Aqui. Você pode buscar qualquer um das pessoas que dizem que concorrem comigo, ai, nossa, eu sou sei lá o quê, eu ensino coisas. Você vai ver que todos eles estão repletos de reclamação disso aqui. É só pesquisar o nome deles, tem um nome mais sujo do que pau de galinheiro. Então, pode pesquisar lá e a gente está aqui fazendo um trabalho honesto e conseguindo crescer e fazendo pessoas enriquecerem no meio desse processo. Então, tu está convidado ao vp.com.br ou clica no primeiro link da descrição. Vai ser um prazer te ensinar a investir. E para não dizer que você que vê até o final não ganhou nenhuma recompensa, é o seguinte, você que chegou até aqui nesse vídeo, até o finalzinho mesmo, você vai comentar aqui pra mim quem é o empreendedor brasileiro que você mais admira. Qual é o cara que você olha assim e fala assim, puta, esse cara é mais empresário mesmo, real, sabe? Que não ficou rico vendendo como fica rico. Tô falando gente séria. Comenta aqui, por quê? Pra gente fazer esse vídeo só com empreendedores brasileiros, um especial aí, que seria muito bacana pra gente ter essa inspiração no nosso país. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.